Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 19/8, uma segunda-feira, uma nova semana e bastante movimentação no mercado. Vamos aí para as atualizações, beleza? Caso você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere dar o like, beleza? Ajuda o meu trabalho desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Dito isso, direto para o gráfico sem enrolação. Hoje, pessoal, fiquei surpreso com a alta do Ibovespa. Ainda assim, estava acreditando numa possível correção, um movimento um pouco mais lateral. E hoje a gente viu uma puxada forte da nossa bolsa novamente, tá? Inclusive quase cravando o nosso alvo da projeção do movimento completo da última pernada de alta, né? Que fecha aqui no 136.800, que seria replicar essa perna aqui para cima. Bonito o movimento do Ibovespa, tá? Hoje a gente até conseguiu pegar uma boa operação no day trade na sala, tá? Acho que foi 800 pontos, 700 pontos, não lembro agora. Uma posição comprada, né? Então no início do dia ali a gente percebeu bastante fluxo comprador e mesmo com esse viés ainda um pouco mais de uma semana tranquila, assim como eu trouxe para vocês a visão no vídeo do final de semana, a gente tem que reagir ao gráfico, né? Então a gente conseguiu pegar boa operação no day trade, na compra, né? Mesmo com viés negativo para abertura. Mas no sentido de imaginar uma correção, né? Mas quase cravou lá o nosso alvo. Ainda tem alvo lá no 136.800, 137. Bastante volume comprador. A gente vê os ativos aí virando para alta novamente. Então tudo indica que pode vir mais movimentação, ainda dá mais uma puxada, porque ainda parece que os ativos estão com bastante fôlego e são ativos que têm bastante relevância aí dentro da composição do índice Ibovespa, né? Dito isso, o dólar foi testar nossa zona de suporte também lá na região dos 5.400, né? Zona de suporte, abaixo disso começa a gerar um viés um pouco mais negativo, podendo fazer uma movimentação mais para baixo, tá? Se a gente jogar no semanal, vamos ver se seria para média. Poderia ser um pouquinho mais para baixo, na região de 5.330, média móvel de 50, tá? Dando uma olhada lá fora, deixa eu só ajustar aqui o S&P. Hoje mais uma puxada forte, né? Mais uma alta aí de 1%, mas ainda não tivemos o pivô. Tá? Tem aqui um gap para ser fechado próximo do topo e o ponto de resistência principal lá nos... Vamos deixar aqui exato. 5.680 pontos, tá? Então, bastante forte hoje o S&P 500 também. O Dow Jones, uma puxada também de mais 0,60, indo para testar resistência lá nos 41.300. O índice da Nasdaq também fazendo uma forte movimentação de 1,40. A resistência aqui ainda está um pouco longe, só lá nos 18.660. Lembrando que ainda, né, para gerar uma tendência aqui, a gente precisa de um pivô. Por enquanto, a gente tem só uma perna aqui de alta. Será necessário pelo duas barras aqui lateral para acionar um pivô, tá? E gerar de fato uma expectativa mais positiva, mas o viés desde a semana passada com esse puxadão, principalmente quando rompeu essa LTB, já virou viés para negativo, para positivo novamente, né? O Brent voltou a perder força, a gente tinha comentado, possível formação de um topo descendente, rompendo e fechando abaixo dos 76 dólares, próxima zona de suporte, só lá no 73, 74, tá? Bastante fraco ainda o petróleo. DXY, opa, acionou o pivô que a gente havia comentado, bonito movimento, né? Olha, topos e fundos aqui descendentes, perda de fundo, próxima zona de suporte, a região dos 101 dólares, tá? Que a gente já havia mapeado aqui embaixo, né? Entrou desde quando quebrou essa tendência, essa estrutura de alta aqui anterior e formou aqui um pivô de baixa nessa região, entrando então em tendência de baixa no curto prazo, né? Olhando o Nikkei, a gente havia comentado que teria sido só aqui um pullback, hoje a gente já viu uma reação negativa de 1,77, depois de fechar o gap aqui para trás, tá? O DAX, que é a bolsa da Alemanha, também anda fazendo uma perna em linha reta, próximo ponto de resistência é os 18.735. Precisaria de um pivô para de fato entrar em uma tendência de alta, né? Por enquanto o que a gente tem é uma perna só. O Hang Seng virando para cima, né? Aqui fez um pivôzinho, olha, a gente pode considerar isso aqui um pivô, né? Precisa passar para cima das médias, uma nova correção seguida de um novo pivô acima das médias, deixa o movimento mais
forte, né? Demonstra força. Tá? Por enquanto, pode ser só correção até média móvel de 50, né? IMOEX, que é a bolsa da Rússia, uma queda de 1,86. A gente havia comentado também da possibilidade de pivô, desde quando ela veio corrigir até média móvel de 20, né? Olha, bem monitorado também esse movimento bem bonito. Na perda do fundo dos 2.800, suporte que a gente havia marcado 2.700, tá? Bonita movimentação também. Olhando o ouro, bonito pivô de alta, rompeu o topo, a gente viu na sexta-feira, né? O próximo alvo lá na região dos 2.550, tá? Que seria a projeção do movimento completo de médio prazo da última perna aqui de alta, tá? Bonita movimentação, próximo alvo 2.500, depois 2.700. Ou 2.550, né? O gás ainda segue brigando aqui nessa região. Se voltar para romper topo nos 2,40, possibilidade de ser um OCOI, né? Ombro, cabeça, ombro, que jogaria a expectativa, ou seja, a tendência de alta para o curto prazo novamente, né? Se confirmar esse padrão, tá? Que precisa romper o topo, fechar aqui acima, nada mais era que um pivô de alta, né? Fundo mais alto, fechando aqui acima, ele aciona um pivô, tecnicamente, né? A prata ganhando bastante força, né? Próximo ponto de resistência agora lá nos 31. Olhando as criptos aqui rapidamente, a gente tem o Bitcoin que segue ainda enroscado nessa acumulação em topo. Zona de suporte importante lá embaixo nos 51.400 dólares, 51 mil dólares. E para cima a resistência da acumulação é os 69, 70 mil dólares, né? O Ethereum segue também processo aqui de correção, depois da forte queda teve na semana retrasada, fez um processo de pullback, a gente comentou que ele poderia ficar preso entre o range dos 2.100 aos 2.800, né? 2.800 sendo o seu antigo ponto de suporte importante que passou a ser resistência, né? Que ele serviu suporte, então um ponto importante, a partir do momento que ele faz o rompimento, essa mesma zona de preço se torna então uma resistência, né? Ainda está fraco, não tem nada demais, volume bem baixo. Voltando para a nossa bolsa, a gente teve as duas maiores altas em PETS 3, hoje sim uma barra convicta, rompendo pelo menos o topo dessa congestão, mas agora para gerar um viés mais interessante, uma tendência para cima, precisa romper essa LTB de médio prazo, que vem desde do mês 6 de 2023. Então precisa romper aqui essa LTB, mas já começa a gerar aí um viés mais positivo, né? Uma barra de ignição, saindo próximo das médias, rompendo os topos anteriores e testando aqui direto um ponto de resistência. Como essa barra vem de longe dessa resistência, né? A gente teve uma grande distorção de preço, no caso 24%, esse rompimento ele chega próximo de um nível de resistência, talvez um pouco sem força. Tá, seria bom aqui dar uma corrigida, ou então passar aqui direto e depois fazer uma correção, né? Porque aqui não tem ponto de entrada. A entrada mínima, que seria a mínima dessa barra, um stop de 22%. Aí não tem sentido nenhum, né? Então, por enquanto eu não vejo nada. Quem está comprado por algum motivo, só ajustar o stop aqui embaixo primeiro, um pouquinho abaixo da 200 aqui, né? 3,95. E depois ir ajustando, tá? Segundo papel é Mafrig. Foi um ativo que a gente selecionou para nossa carteira na semana passada. Ela acabou não acionando a nossa compra. Aqui entre esse gap, a gente acabou ficando de fora. Né? E aí o ativo hoje chegou a subir 13%, né? Bonita a movimentação de Mafrig. Deu uma entrada aqui embaixo, olha, antes, né? Depois a gente teve hoje a entrada se confirmando aqui nesse pivô completo, tá? Então teve entrada aqui embaixo e agora acionou o pivô completo desse movimento. Barra bonita, só não tem entrada ainda, precisa de uma correção para entrada, né? Porque e pode seguir subindo em linha reta. Estou comentando uma questão de entrada, né? Não tem entrada aí, pelo menos para o meu operacional. Aguardaria uma correção se já não tivesse posicionado aqui para baixo, né? Ou melhor dizendo, a grande chance é de ter perdido a possibilidade, né? E faz parte. No semanal, pivô lindo. Já faz tempo que eu estou falando de Mafrig para vocês, né? Comentei aqui embaixo, depois comentei aqui de novo, aqui. Então, bastante comentada a Mafrig aqui nos vídeos, né? Dado que a gente já tem monitorado esse papel na questão aqui de um canal de alta, né? A movimentação aqui embaixo saiu bem alinhada, né? Saiu de próximo das médias, olha. Quando a gente tem barra de ignição, seguindo tendência, alinhado com as médias, é o melhor cenário, tá, pessoal? Bem interessante esses contextos assim, principalmente no gráfico semanal.
Se eu pudesse escolher, inclusive, gostaria de operar só gráfico semanal. Acho muito bom. Mafrig. Agora os dois ativos que mais caíram, a gente tem VEG3, já sinalizando fraqueza aqui nessa tentativa de romper, né? Fez até a correção na média, conseguiu fazer mais uma puxada. Hoje a gente vê mais uma barra vendedora, volume vendedor. Já tinha visto aqui uma agressão vendedora, até tentou romper esse topo aqui e deixa aqui uma sinalização de fraqueza novamente, né? Olha, candle de rejeição, hoje a confirmação, possibilidade de voltar, quem sabe, se para na média móvel de 9, vamos ver se segura, ou se de fato formou um topo e ele pode vir pelo menos testar essa zona aqui embaixo. Mas o papel ainda segue uma tendência de alta no curto prazo, né? Isso é nítido. Nada mais seria do que talvez uma correção até média móvel de 9 do semanal, até um pouquinho a mínima da semana passada. Tá super tranquilo dentro da movimentação, né? O segundo ativo foi PRIO 3, não vejo nada no curto prazo, o papel ainda está embolado, próxima resistência importante, só lá em cima no 52. Iniciando a análise a pedido de vocês, inclusive, mais uma vez, obrigado pela participação, e caso queiram ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para amanhã, beleza? Vamos 3, interessantíssimo o papel, acionou aqui de fato agora a bandeira de baixa, estava uma briga nesse ponto final aqui de correção. Lembra que eu acabei de comentar ali sobre Mafrig no gráfico semanal? Olha lá de onde está saindo essa barra, próximo das médias alinhadas, tá? Dentro de um contexto geral de alta, que é esse contexto aqui, né? Formação de fundo, qual que é o movimento completo? Esse aqui. Então, eu tenho essa movimentação principal e toda essa correção de curto prazo, ou seja, uma tendência de baixa no curto prazo aqui em cima, ou uma correção maior desse movimento, e agora ele está acionando a possibilidade de voltar para cima de novo, quem sabe testar pelo menos esse topo. Tá? Então tem um espaço aqui bem legal, uma barra de ignição. De ignição não, porque faltou volume. Precisaria de de mais volume comprador, mas acho interessante aqui entrada no rompimento da máxima, stop na mínima, né? Pode ser na mínima da barra ou na mínima aqui desse fundo. Nesse caso, eu prefiro colocar no fundo, que seria aí 8,16, né? Um stop de 7,80, tentar carregar pelo menos até o topo para fazer uma saída parcial, já são 8%, basicamente 1 para 1. E aí outro ponto que tem de resistência que deve buscar é a região do 10,20, que é esse topo aqui anterior principal, e aí seria uma movimentação basicamente replicando essa primeira tendência, essa primeira movimentação, né? Primeira perna de alta, já dá um upside de 15,5%. Tá? Então bem interessante aí, vamos 3 no diário e no semanal também, bem alinhado, tá? E RBR3 não vejo nada para fazer. Quem está comprado e o intuito foi curto prazo para proteger a operação, o stop já sobe para cá, 43,10. Tá? Para quem está em operação de curto prazo, ok? Stop para proteger aqui embaixo, porque lá muito distante da média ainda, então eu não arriscaria devolver 16%, tá? Protegeria aqui. Não vejo trade de contratendência e para comprar tem que esperar a correção. Bom para quem está comprado, né? Excelente. Quem está de fora, boca amarga. BIF 3, a gente comentou desse ativo e agora ele está dando o cenário, né? O que a gente comentou quando ele estava aqui, olha? Aqui não é hora de comprar. Deixa ele fazer uma correção, seja ela uma correção lateral ou uma correção até a média. Nesse caso, foi uma correção lateral, né? Ele fica aqui no topo lateral e agora, né? Tá vendo quando a média se aproxima do preço, ele já ganha força novamente? É por isso que eu sempre comento da correção. Rompendo aqui o 7,83, eu vejo compra, né? Um contexto aí de compra. O stop ficaria tecnicamente aqui no fundo do 7,34, né? É o que eu faria. 6,22 para tentar pegar a continuação dessa movimentação para cima. E aí, acionado esse pivô, você pode pegar aqui da formação desse fundo, entre a primeira perna de alta, até na onde marcou um fundo, projetado para cima. Primeiro alvo dá 8,5%, que seria em 8,50. Então, você já tem aqui um upside bem legal, dentro de um contexto que pode ser um pivô de alta de reversão de toda essa tendência de baixa aqui anterior, que o ativo já estava de médio para longo prazo. Tá? Então, tem bastante espaço aqui. Rompeu toda essa congestão, fez um pivô que já confirmou, rompeu média móvel de 200 no diário.
Olhando no semanal, já passou para cima das médias de curto e médio prazo novamente, que é a 20 e a média móvel de 9, que fazia anos que não conseguia ficar acima, né? Olha, desde aqui lá de 2023, e agora pela primeira vez ele volta a ganhar força aí novamente. Então eu acho um papel interessante, tá? A gente vê no rompimento, na tentativa do rompimento aqui, bastante volume comprador, o que chama a atenção também, tá? Então esses foram os ativos, eu espero poder ter ajudado. Deixa aí os feedbacks e também qual é a sua visão para essa semana. Até onde você acredita que o Ibov pode ir antes de corrigir? Vamos ver se a gente consegue chegar próximo aí desse preço. Deixa aí nos comentários qual ponto do Ibovespa você acha que ele pode marcar topo, considerando já essa movimentação. Tá? Se já vai vir correção, se ainda vai dar mais uma puxada para cima, qual que é o palpite aí de vocês, beleza?